1 Coríntios 11. Versículos 23 ao 26. 1 Coríntios 11, 23 a 26. O que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Uhum. Lembrar que a ceia do Senhor, ela é doutrina de Paulo, né? Vamos chamar assim. É uma doutrina que não tinha isso no Antigo Testamento, né, no Velho Testamento, e não tinha isso também nos Evangelhos. A ceia do Senhor, o corpo de Cristo, arrebatamento, tudo aquilo que envolve a igreja, não é encontrado isso doutrinalmente nos Evangelhos e tampouco no Velho Testamento. Então, o que nós estamos encontrando aqui em 1 Coríntios 11 é Paulo explicando o que é ou como é a ceia do Senhor. Tanto aquilo que é, como aquilo que como deve ser feito, né, a ceia do Senhor. Nós encontramos aqui que 1 Coríntios 11, o que estava acontecendo entre os coríntios é o que acontecia entre os cristãos também. Só que em Coríntios estava havendo uma forma desordenada, né? Estava tendo uma desordem, estava havendo divisão. Então, eles estavam tomando, como Paulo fala, não é ceia do Senhor que vocês estão tomando, né? Porque cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Então, eles reuniam, era chamado de festa de amor, eles reuniam para comer, ficar juntos, e eles celebravam também o memorial no meio vamos chamar dessa festa de amor. Só que nós vemos que o Paulo coloca uma ordem agora com respeito a esse assunto, porque isso era uma prática que havia entre os cristãos no início. Então, isso eles faziam. E essa prática, ela veio no início de Atos. Bom, vamos começar pelo começo, né? Eu acho que é melhor, né? Lógico. Começar lá por... Eu prefiro Mateus 26. Mateus capítulo 26, versículo 26, até o versículo 30, por favor. Mateus 26, versículo 26 a 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança,
derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Obrigado. É daqui, né, desse fato, desse acontecimento que ocorreu ali no meio dos discípulos, foi nessa ocasião aqui, que foi de onde Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo 11, né, o versículo 23, 24 e 25. Que ele tirou daí. Ele fala, porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças. Então ele vem nesse lugar aqui, né? No sentido de que dia foi esse? Foi na noite que ele foi traído. Então nós estamos lendo justamente o que aconteceu aqui nos evangelhos, no caso, o nosso evangelho de Mateus. Só que nós vemos que aqui não é, como muitas pessoas pensam, a instituição da ceia do Senhor. O que Paulo está dizendo lá é a ceia do Senhor. Só que ele está pegando a referência aqui nos evangelhos. Então, o evangelho ainda não era a ceia do Senhor. Porque, primeiramente, nós vemos que o que estava acontecendo era algo entre o Senhor e os seus, né? Era algo mais particular aos seus discípulos. E estava bem relacionado ainda, o que ele está falando aqui, o que tinha no Velho Testamento. E, então, o Senhor, o que ele faz é a lembrança, né, de Jeremias, desse costume, que não era lei, né, mas era um costume que havia no meio do povo judeu, que eles faziam esse memorial de lembrança, lógico, memorial já fala, né? Lembrança de pessoas que morriam. Eu acho que podia até ler, né, irmão? Vamos ver esse versículo, depois a gente volta. Segurando aí em Mateus, vamos lá para Jeremias. Jeremias 16. Jeremias 16, versículo 7. Por favor. Jeremias 16, versículo 7. Não se dará pão a quem estiver de luto para consolá-lo por causa de morte, nem lhe dão a beber do copo de consolação, pelo pai ou pela mãe. Uhum. Então, nós vemos que ele está mostrando aí que era algo familiar que havia entre os judeus, que quando morria um ente querido da família, o pai ou a mãe, talvez ter mais pessoas também, né? Podia se estender a outras pessoas, que quando eles iam comer a refeição, né? O almoço, a janta, sei lá, quando eles iam comer uma refeição, então eles pegavam um pão da mesa e partiam o pão e pegavam o cálice, porque eles bebiam vinho, pegavam o cálice de vinho e repartiam entre eles também. Do jeito que o senhor fez ali, ó, mesma coisa que o senhor fez lá em Mateus 26, era a prática aqui. Então, eles partiam o pão em memória de um ente querido e bebia o cálice, né, que era um cálice de vinho, e para um cálice de consolação entre eles, de memorial do ente querido que morreu. Então, isso era tipo um luto, né, vamos chamar assim, que eles faziam em prol daquele que foi falecido. Quanto tempo isso, eu não sei. Né, eu pelo menos, desconheço. Né, em quanto tempo eles faziam isso? Ou melhor dizendo, por quanto tempo? Não sei se, de repente, era um mês, um ano, não sei. Mas eles faziam.
Então, o Senhor está mostrando aqui em Mateus que, por isso que diz assim, enquanto comiam, né, o versículo 26, voltando ao nosso capítulo 26, o versículo 26 diz assim, enquanto comiam, tomou Jesus um pão, não tomou o pão, né? Vamos voltar lá, por favor. Como é que está escrito aí? Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo, Certo. tomai, comei. Sim. Então ele tomou um pão. Por que tomou um pão? Porque haviam vários pães, eles estavam comendo, né? Inclusive estavam, era uma refeição isso aí, eles estavam, que dava a entender aqui, eles estavam celebrando a Páscoa, né? Que se dá para entender. Mas ele tinha pão ali, eles tinham pão, tinha vinho, então eles estavam comendo junto, eles estavam fazendo uma refeição. Então o Senhor Jesus tomou um pão da mesa, partiu, né? Dando a eles, né? Deu graça e partiu, e falando que isso era o corpo dele, que ia ser dado por eles. Era o corpo, ele, né? Ele dando a vida dele por eles. E depois, ele logo a seguir, ele pega o cálice, um cálice da mesa também, não era o cálice, né? Deixa eu ver como é que fala aqui. O próximo versículo, irmão. 27. A seguir tomou um cálice. Uhum. Então, isso aí eu estou dizendo porque isso não é, de jeito nenhum, como é que chama lá, o quadro da Santa Ceia, do Leonardo da Vinci, né? Vocês lembram, né? O quadro da ceia, Leonardo da Vinci, tem lá aquela mesona enorme, um monte de velho sentado, né? A junta tudo dá uns 2000 anos, tanto velho que tinha sentado lá. Um monte de velho sentado, e tinha o quê? Um cálice e um pão na mesa. Isso aí que é a foto, né? Desse quadro aí, a apresentação do quadro. E não tem nada a ver, né? E, inclusive, no quadro, se eu não me engano, Judas está lá nesse quadro aí. E aqui Judas não estava. E tampouco, né, falando também que eu estou falando dos velhos, porque não tinha velho lá. Todos eram jovens. O senhor tinha 33 anos e meio. E os demais eram todos novos ainda, não eram velhos. E, então, o Senhor Jesus eles estavam numa mesa, não sei que tamanho que era a mesa, se tinha mais do que uma, mas e estava cheio de comida, pode ser. Havia uma diversidade de coisas na mesa. Então, ele tomou um pão da mesa. Ele pegou um pão, né? É uma coisa de entrar na casa do irmão sentado, comendo lá. O irmão pega, estende a mão, pega um pão dentro de tudo que tem aquela mesa, ele pega um pão, que também dos pães também, pega um pão e dá graça e reparte. Então, ele aí foi isso que o senhor fez. E depois ele pegou um cálice, não sei se era o próprio cálice dele também, pode ser que ele tenha o próprio cálice dele, e passou. Então não era tampouco aquele santo graal, né, que fizeram daquela imagem lá do quadro, né, ou um pão e aquele santo graal, um quadro todo, perdão, um cálice todo incrementado. Não era um cálice da mesa ali, né? Não sei que jeito que era o cálice, mas era um copo que eles tomavam a sua bebida, no caso era o vinho que eles estavam tomando. Então não é, eu estou dizendo aquilo que não era aquilo lá. Então nós devemos esquecer aquilo lá, porque essa imagem ficou na cabeça de todo mundo, né? Todo cristão, principalmente aqueles que rasparam, né, pelo catolicismo, principalmente, tem muito forte essa imagem. Quando eu falo da ceia do Senhor, eles vão direto lá e não tem nada a ver. Aquilo não é ceia do Senhor. Quer dizer, aquilo não é nada. Eu quero dizer que aquilo não é nada, porque aquilo foi tirado daqui, de Mateus, Lucas, Marcos, dos evangelhos. E nos evangelhos não tem nada daquilo lá. É por isso que eu estou falando, esquece, aquilo lá foi uma invenção de Leonardo da Vinci. Então o senhor, na hora que estava voltando ao assunto, né, na mesa ele pegou um pão
E conforme Jeremias 16, ele fez isso. Só que o Senhor fez algo distinto do que era Jeremias. Porque Jeremias, falando outra vez, era um memorial da família que eles faziam depois que o morto, lógico, depois que a pessoa já havia morrido. O morto tinha morrido. Depois que já havia morto, já, né? A pessoa já tinha falecido, sepultada. Então, daí sim, eles faziam isso aí. Aqui no nosso Evangelho, nós vemos que o Senhor está fazendo diferente. E é Ele mesmo que está pedindo para que eles fizessem esse memorial. Então, foi Ele que pegou e partiu o pão e falou que Ele estaria, né, que Ele iria dar a vida dele por eles. Isso é meu corpo que será dado por vós. E pegou o cálice, né, um cálice, e deu graça e falou para eles beberem também que aquele vinho era a figura do sangue, o sangue que ia ser derramado em favor de muitos. E daí ele mostra que ele também ia fazer o corte, vamos chamar assim, o corte dele com os seus relacionamentos com Israel, que é o versículo. Porque, olha, só lembrando, vai, versículo 26 é o pão que ele tomou. Versículo 27 e 28 é o cálice de vinho que eles tomaram, que ele tomou juntamente com eles, lógico, na lembrança do sangue do Senhor que seria derramado por eles também, para a remissão dos pecados. Isso é o memorial que o Senhor pediu para que eles fizessem para ele. O versículo 29 não tem, vamos dizer assim, desculpa eu falar assim, não tem nada a ver mais com aquele pão nem com vinho. É um outro assunto. O versículo 29, leia ele, irmão, por favor. Você não quer fazer um favor? Leia o versículo 27, 28 e daí o 29, por favor. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Certo. Então, o versículo 28, ele está falando do sangue dele que ia ser derramado. E é interessante porque o assunto aí era com Israel, né? Lembrando desse assunto aí, que era com Israel. Porque ele fala, esse sangue é o sangue da nova aliança. Então, a nova aliança era justamente com Israel, né? Não tem nada a ver com a igreja, a nova aliança. Então, ele estava mostrando que a nova aliança ia ser estabelecida com base no sangue de Cristo, no sangue dele. Ele seria o mediador dessa nova aliança, porque é com base no sangue dele, na sua obra, é que a nova aliança haveria de ser estabelecida. Então, isso é com Israel. Então, aí, até esse versículo 28, ele está falando desse assunto. Agora, o versículo 29, né, vamos dizer, eu estou com um copo de água aqui, né? Então, ele falou do versículo 27 e 28 daquele cálice, que estava relacionado ao sangue, né? O vinho, né? A figura era o vinho, e não o cálice em si, né? Mas era o vinho, que era uma figura do sangue do Senhor. Então, daí ele pega, vamos dizer, ele pega o cálice
e coloca na mesa, e daí ele vai falar o versículo seguinte, é o versículo 29. Né? Agora, o versículo 29 não é uma continuação do assunto do versículo 28, que é o versículo 27 e 28, falando outra vez, é o cálice, né? É o sangue, esse é o assunto, o sangue da nova aliança. E daí, agora, o 29 é um obidígomos, né? Lê outra vez, irmão, por favor. 29. E digo-vos que, dessa hora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Certo. Então, assim como aquele vinho, que era um fruto da videira, com certeza também, né? Que era o vinho, era uma figura do sangue, ele também vai falar agora do fruto da videira. Só que o que ele estava dizendo, ele não estava dizendo que ele não ia mais beber daquele vinho até aquele dia no reino do meu pai, ele ia pegar o vinho e tomar vinho outra vez junto com eles. Todo mundo pode dizer, né? Muitos pensam isso, que, o Senhor Jesus, um dia ele vai tomar a ceia, ele vai celebrar isso conosco, né? Nos coloca junto, inclusive, né? Ele vai tomar com a gente. Nossa, alguém já me disse isso, inclusive. Nossa, eu acho que vai ter que ter uma mesa enorme, né? Porque como é que ele falou? Ele falou que ele vai tomar outra vez esse fruto conosco no reino, entendeu? E não é isso. Então, o que ele está mostrando aí, isso é figurado. Esse fruto da videira que ele está falando é com respeito a Israel. Porque o Senhor remiu Israel para ser o povo dele. Isso é óbvio, né? Todo cristão sabe isso, que Israel é o povo terreno de Deus. Talvez isso que ele não saiba, talvez isso não saibam muito bem, mas é o povo terreno de Deus. Só que nesse momento agora aqui que nós vemos os evangelhos, o Senhor estava cortando, não beberei mais do fruto da videira. Ou seja, ele estava cortando todos os seus relacionamentos com Israel. E isso ele ia fazer até aquele dia que ele ia voltar a tratar com Israel outra vez, até que beba novo convosco no reino do meu Pai. O que é isso? Isso é o milênio. Isso é o milênio. Então, no milênio, ele vai voltar outra vez a tratar com Israel. Na verdade, começa isso já na grande tribulação. Ele vai voltar a tratar com Israel outra vez, mas com base no quê? Com base na nova aliança. É isso que ele acabou de dizer agora, quando ele falou: este é meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Só que ele não ia mais tratar com Israel daquele jeito que estava ali. Ele não ia mais, ele estava colocando Israel à parte até aquele dia que ele ia tomar outra vez os frutos da videira. Vamos ler esse versículo, irmão. O 29. Não, o versículo lá do Velho Testamento tem... Vamos ler só um versículo no Salmo 80, né? Salmo 80, versículo 8, acho que é. Dá uma olhadinha, acho que é isso mesmo, né? Salmo 88. É isso mesmo. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. O que é isso aí, irmão? Agora eu vou fazer uma pergunta aí. O que é isso aí? É o povo de Israel que ele trouxe do Egito, né? Exatamente. Trouxesse uma videira do Egito, expulsasse as nações e a plantasse, que isso é a terra de Canaã. Né? Então, o Senhor trouxe Israel usando aí a palavra o quê? Videira. Então, ele trouxe uma videira lá do Egito, que foi o povo de Israel,
limpou as nações, que foi Canaã, plantou ela ali para ela dar fruto. Deu fruto? Não. Né? Infelizmente, Israel ficou devendo isso. E quando se fala de videira, videira está em relação dos frutos para Jeová. Né? Ou seja, a videira tinha que dar seus frutos para Jeová. Israel também é chamado de figueira. A figueira, ela é para dar fruto de testemunho para o mundo. Por exemplo, quando o Senhor Jesus esteve aqui, né, no caso dos evangelhos, nós vemos que ele foi buscar fruto na figueira e não tinha fruto nenhum. O que ele viu? Ele viu de longe, né? Lógico que ele sabia isso, mas de longe ela estava toda frondosa, cheia de folhas, estava toda bonitona. Mas o Senhor foi lá, não tinha fruto, só tinha aparência, né? Só estava frondosa, bonita. É que nem uma árvore frutífera hoje, se você é uma árvore bonita, eu vou lá pegar um fruto, chega lá, não tem fruto nenhum. Você fala, puxa, árvore bonita dessa, só tem aparência, não dá fruto nenhum. O que era aquilo? Era Israel também. Ele manda secar. Uma outra passagem ele fala que ele manda cortar a árvore, né? Era o Israel como testemunho da figueira. Então era a consequência. Lógico, se eles não davam fruto para Jeová, o testemunho também não ia funcionar, porque o testemunho ele é fruto da nossa comunhão com o Senhor. Nós sabemos disso. A nossa vida, o testemunho, ele deve refletir a comunhão que nós temos com o Senhor. Senão vira o quê? Senão vira religiosidade. Né? Vira como Israel estava. Só tinha folhas. O que era? Toda a religião estava lá montada, toda funcionando, e eles todos se gloriando que era o povo de Deus, e falando. Estava tudo dentro do seu contexto. Só que não tinha fruto. Então, esse é o grande problema. Né? Então, o Senhor estava cortando, né, suas relações com Israel. Não beberei mais o fruto da vide, porque ele estava tirando Israel à parte, ele não ia mais tomar dos frutos de Israel. Né? Ele não ia tratar mais com Israel. E, consequentemente, a figueira ela ia secar. Né? Porque o Senhor lá mandou cortar, ele falou para secar também. Né? E, então, isso aconteceu. Quando o Senhor cortou seus relacionamentos com Israel, no caso ali representado pelos judeus, eles deixaram de ser testemunho, porque eles já não davam fruto nenhum. Não dava fruto para Jeová e não dava fruto para o mundo tampouco. Só tinha aparência. Não tinha um coração verdadeiro para o Senhor. E o Senhor, em Mateus 15, ele fala, este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então era só testemunho de boca, né? Não tinha coração. Então esse versículo aí, voltando lá no versículo 29, ele está mostrando isso, que ele não ia mais tomar do fruto de Israel até que viesse o milênio. Então ele estava anunciando um intervalo, né? Anunciando um intervalo de tempo, que ele não ia tratar com Israel até o milênio. Então, quanto tempo? Ele não falou de tempo, ele só falou do fato. Mas o assunto aqui ainda era os judeus, era Israel, era a nova aliança, enfim, estava sendo tratado esse assunto aí. E quando ele deu a sua vida e tudo mais, né, e apresentou-se ressuscitado no meio deles, esses aqui, né, que eram os crentes, se apresentou no meio deles ressuscitado, ficou com eles, enfim, aquilo que Paulo fala em Coríntios 15, né?
Daí ele foi assunto aos céus, e a pregação que eles fizeram, né, os cristãos primitivos ali, era sobre o Cristo. Era o Cristo judaico. Entendeu? Ainda eram seus relacionamentos com Israel. E, no entanto, você vê a pregação de Pedro lá no capítulo 2, versículo 32, ele fala, não, 36, né? Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, acho que é 30 aí. Atos 2, 30 aí. Deixa eu dar um falhado aqui na minha memória. Irmão, quando você terminar, eu só quero fazer mais uma pergunta a você, aproveitando esse gancho aí, viu? Certo, espera um pouquinho só. É 36 mesmo. 36. Esteja absolutamente certa toda a casa de Israel. Então ele está falando deles, né? Que o Cristo que vós crucificasse, Deus o fez Senhor e Cristo. Então ele mostra que o Cristo havia sido rejeitado por eles, só que esse homem não ficou na morte, ele estava glorificado. Ele apresenta no discurso dele aqui, de Pedro, no capítulo 2, a trajetória da rejeição, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. E que aquilo que estava acontecendo ali, que era a vinda do Espírito Santo, é resultado de Cristo glorificado. Mas tudo o assunto ainda era com respeito aos judeus. E daí muitos se converteram, e se convertiam na época lá, e eles passavam a celebrar o memorial que o Senhor havia pedido para eles, porque eles lembraram disso. O Senhor pediu para a gente lembrar dele. Antes de continuar, então, o Dal, você quer falar, Dal? Por favor. Oi, irmão, é porque eu sempre quis pegar essas definições aí que você deu agora de videira e de figueira. Só voltando aqui, a videira são os frutos de Israel para Jeová. Isso, a videira é. A figueira são os frutos de testemunho. Isso mesmo? Isso. Tá? Assim. Colocado para ser testemunho. Exatamente. Até em João 15, nós vemos que o Senhor, ele se coloca sendo a verdadeira videira, lembra? Eu sou a videira verdadeira. Lembra que ele faz isso? Porque ele realmente é aquele que deu, aquele que podia dar fruto para Deus, era ele mesmo. É ele mesmo que podia fazer isso aí. Só que ele dá, daí aos ramos, vós sois os ramos, daí ele fala, né? E permanecer nele, dar o fruto, coisa e tal, né? Daí nós vemos que foi ele que se colocou nessa posição daquele que ia dar os frutos devido a Deus. Oliveira, porque tem a videira, a figueira e a falar também de oliveira. Tem a Oliveira. Então, a Oliveira eu não lembro, viu, irmão? Se me perdoa, não estou lembrando muito bem. Eu posso ver depois. Certo. Deixa eu marcar aqui. Você manda no WhatsApp para mim, mano, fazendo um favor? Manda, porque eu queria mesmo a definição dessas três árvores aí. A videira, a figueira e a oliveira. Eu não sei se a Oliveira tem a ver com... Bom, deixa eu ver por direito. Não, falar com mais propriedade. Alô? Oi, pode continuar, irmão, era só isso mesmo. Ah, tá. Certo. Obrigado, viu? Ah, tudo bem. Fiquei devendo uma aí. Então, nós vemos aqui que os discípulos, eles passaram a viver uma vida comum entre eles, que eles foram chamados de cristãos, né, porque eles eram os discípulos de Cristo. Então, eles foram chamados de cristãos e eles se reuniam. Vamos lá no capítulo 2, né, de Atos, aí, Atos 2.
versículo 42 ao 47, por favor. Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando com simpatia, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Certo. O versículo 42, quando ele fala que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, isso é um princípio que já estava acontecendo em Atos. Mas nós devemos entender, quer dizer, nós devemos entender, né? Nós entendemos que aqui não tinha ainda a doutrina da igreja. Né? Falando outra vez, a doutrina da igreja é Paulo. É Paulo que trouxe o assunto sobre a igreja. O que eles tinham é a doutrina dos apóstolos, até então. E perseveravam naquilo que os apóstolos estavam ensinando e pregando. Só que esse versículo 42, nós usamos isso até hoje de uma forma mais abrangente, de perseverar na doutrina dos apóstolos, no sentido da igreja, inclusive, né? Porque realmente é uma base muito maravilhosa isso aí para nós. Nós chamamos os pés da cadeira, né? E eles se apoiam. São as bases do qual nós nos apoiamos, né? Doutrina dos apóstolos, a comunhão, a partir do pão. Porque se nós formos ver, falando outra vez, se nós formos ver ao pé da letra, esse partir do pão, queria chamar a atenção que ainda não era a ceia. Nós perseveramos no partir do pão no sentido da ceia do Senhor. Mas eles ainda não eram isso. É interessante que é chamado de partir do pão, mas não era, porque o entendimento do partimento do pão, como ceia do Senhor, nós temos que ter um entendimento antecipado à ceia do Senhor, que é o capítulo 11, é o capítulo que nos fala da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, dos versículos 23 em diante. Começa, na verdade, do versículo 17 em diante, né? Isso é a ceia do Senhor. Só que para nós chegarmos no capítulo 11, nós temos que passar pelo capítulo 10, que fala lá da mesa do Senhor. Então, antes de nós entendermos o que é a ceia do Senhor, nós devemos entender o que é a mesa do Senhor. Por quê? Porque a ceia do Senhor, ela deve ser celebrada na mesa do Senhor. Então, aqui era algo transitório ainda. Eles não tinham essa compreensão que Paulo trouxe. Por isso, Paulo trouxe essa verdade, né? A mesa do Senhor, a ceia do Senhor, essa colocação. Isso é Coríntios. Eles não tinham 1 Coríntios e tampouco tinha Paulo, né? Paulo não estava aí ainda na história. Mas o que eles tinham, eles perseveravam. Então, eu quero dizer que é um princípio para nós esse versículo, tá? Porque eles não tinham toda a doutrina. Estou dizendo isso porque a gente fala isso, né? Desse versículo. Senão a gente vai falar, então eles sabiam tudo. E não era. A compreensão que eles tinham é a compreensão que eles tinham até um momento.
E o que Pedro estava falando aqui ainda é sobre o Cristo, o Messias, que foi rejeitado pelos judeus, né, por Israel, e que esse homem estava assunto aos céus. E é isso que eles estavam felizes por isso. E, inclusive, o versículo 46, como é que fala aí, mano? 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Certo. Onde que eles perseveravam? No templo, né? Então, você vê que não é a igreja, né? Eles não tinham entendimento disso, com certeza. Né? Eles não tinham entendimento de assembleia, né? Da assembleia reunida. Eles estavam ainda no costume judaico. E quando fala que eles partiam o pão, como é que fala, hein? Eles partiam o pão de casa em casa, é isso que fala? Isso. Partiam pão de casa em casa. Eles partiam o pão nas suas casas. Isso aí não era assim, ó. Vamos dizer. Eles não reuniam os irmãos e falaram, irmão, onde é que nós vamos partir o pão domingo? Ah, vai ser lá na casa da sogra de Pedro. É isso? Não, não é isso. Está mostrando que eles ainda estavam fazendo, eles comiam as suas refeições e eles partiam o pão nas suas casas, com base naquilo que o Senhor fez lá. Então, enquanto eles comiam, eles pegavam o pão e eles partiam o pão em memória do Senhor, tomavam um cálice, em memória eles tomavam. Esse era o memorial baseado naquilo que o Senhor fez. Só que a diferença é que eles não estavam fazendo isso como um luto, porque o Senhor estava vivo. Lá em Jeremias, nós vemos que era por um ente querido que havia morrido. Então, era algo, eu vou chamar assim, triste, né? Porque eles perderam o ente querido. Aqui não, aqui eles estavam fazendo isso com alegria, porque o Senhor estava vivo. Eles estavam fazendo aquele memorial com alegria, nas suas casas, né? Eles faziam esse memorial com alegria de saber que o Senhor estava vivo. Mas ainda aqui não era a ceia do Senhor. Era isso que eles faziam. Eles reuniam suas casas, comiam e celebravam esse memorial, né? Partiam o pão de casa em casa. Então, eles tinham esse costume judaico de fazer essa festa. Né? Eles reuniam para comer juntos e celebravam esse partimento do pão. Quando Paulo veio, ele trouxe a doutrina da igreja, no sentido do que era ser do Senhor, só que eles ainda estavam com o costume de fazer isso aí. Eles reuniam, nós vimos em Coríntios isso, é que nós lemos só o versículo 23, mas o versículo 17 em diante, lá em 1 Coríntios 11, nós vemos que eles faziam justamente isso aí, eles celebravam para comer, beber, né, ficar juntos, e a pessoa se embriagava, e tal, virou uma bagunça, né? Aquela comunhão que eles tinham. E daí eles celebravam a ceia, um antes do outro, ninguém esperava ninguém. Então, daí o que Paulo faz? Daí sim, estou falando, 1 Coríntios, sim, é a instituição no sentido correto. O que é a ceia do Senhor? O que é, então, Paulo? Como é que é? Ah, sim, agora Paulo, sabe o que ele faz lá? Vamos dizer assim, ele passar minha mão aqui, ó. Passa a mão em tudo que tem na mesa, tira tudo da mesa, tira tudo da mesa. Agora sim, é um pão e o cálice de vinho. Ou vinho, né? É um cálice. Aqui a palavra cálice é por causa do cálice de bênção, né? Mas eu entender isso, irmãos, outra coisa, né? Que nós estamos no capítulo 11, mas no capítulo 10, quando ele fala o cálice da bênção, porque muitos... Puxa vida, não.
Bom, vamos falar da ceia, vai se não vai. Então ele mostra lá que realmente havia agora na mesa um pão e um cálice de vinho. O que era? Era o corpo santo do Senhor, ele, o corpo ele, né, o Senhor Jesus. Isso é meu corpo que é dado por vós. Era ele indo à cruz para morrer por nós, né? Nós já está falando de igreja, né? Morrer por perdão. Morrer por nós. Então, o que era? Quando nós partimos o pão, nós estamos lembrando que ele morreu, que ele deu a vida dele. Esse é o fato, o ato de partir o pão é símbolo de morte, né? Esse é meu corpo que é dado por vós. Então, parte-se o pão, mostrando que ele teve que morrer por nós. E depois pegamos, né, semelhantemente, depois de cear, de comer o pão, pegou o cálice, né? E o que ele falou? Que aquele cálice era o cálice da bênção para nós. É o sangue dele derramado em favor de nós. Lá Paulo ainda chama o sangue da nova aliança? Chama. Mas é para nós? Não. Nós somos a igreja. Nós nunca tivemos aliança. A igreja nunca existiu. Passou a existir em Atos 2. Então, é a mesma obra, o que Paulo está mostrando, que é a mesma obra de graça que vai instituir a nova aliança, vai ser a base da nova aliança, é a base para nós também, a base de salvação nossa, é a mesma base do judeu, para Israel, não estou dizendo do judeu no sentido de Israel. Israel vai ter toda a bênção deles, porque Cristo morreu por eles. Então nós estamos falando da mesma pessoa. Aquele homem que estava na cruz lá, se nós vamos lá para os evangelhos, irmãos, se a gente vai, nós vamos para o evangelho, o que nós encontramos lá? Nós encontramos Jesus, o Cristo, o Messias, o Rei dos Judeus, morrendo naquela cruz. Só que ele estava morrendo pelo seu povo, para que a nova aliança pudesse ser estabelecida. Esse é meu sangue, né? O sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos. Então é isso que nós encontramos nos evangelhos. Só que quando chega a história da igreja, que é algo que estava oculto em Deus, que foi manifestado por Paulo, nós vemos a mesma pessoa que estava naquela cruz, que é Jesus, que é o Cristo de Deus, é o Messias que estava lá, Israel, aquela mesma pessoa, quando ele foi para a cruz, ele tinha no seu íntimo, no mais profundo, um amor por uma noiva eterna dele, uma esposa eterna. Porque Israel vai acabar no milênio. Vai acabar o milênio, acaba Israel. Mas a igreja não, a igreja ia ser eterna. Não é por isso que ele chama ela de noiva, de esposa, a igreja. Porque é coisa eterna, é para sempre. Então, nós voltamos nossos olhos e nós encontramos que aquele homem que estava lá, aquele judeu, né, que estava lá naquela cruz, que nós sabemos que é o Senhor, que é Deus, que, né, toda a sua preciosidade da sua pessoa, nós vemos que ele estava dando a sua vida, que Cristo, isso é Efésios capítulo 5, que Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela. Então nós vemos quando ele estava morrendo lá, ele não estava só morrendo para Israel, ele não estava morrendo só para fazer de Israel uma bênção, mas ele estava morrendo, havia algo oculto ali, que era entre ele e o Pai que estava o assunto. Que ele estava dando a vida dele para que pudesse surgir a sua noiva. É assim como Adão teve que... Deus deitou um sono profundo nele para tirar da sua costela a sua esposa. Então é isso que ele estava fazendo lá. Né? Então isso é maravilhoso. E aí sim nós encontramos aí a instituição da ceia para nós. Nós lembramos que o Senhor, quando foi para a cruz, ele foi por nós também. Ele foi para Israel, sim. Israel vai ser abençoado? Vai ser abençoado, com certeza. O milênio vai existir? Vai, lógico que vai existir. O Senhor morreu,
O milênio vai existir porque o Senhor deu a vida dele, para que existisse o milênio, que são as bênçãos para Israel, é a nova aliança. A instituição da nova aliança é o milênio. Vai existir? Sim, o Senhor morreu. E a igreja? A igreja, sim. Existe já. Por quê? Já somos a igreja. Porque essa mesma pessoa, a mesma pessoa que é o rei de Israel, que é o Senhor de Israel e etc., ele é o nosso Salvador, é o nosso amado. Né? Então, por isso que nós devemos confundir os nomes, né? Os nomes, nós falamos esses dias atrás aqui. Não devemos confundir. Como muitos cristãos falam, Jesus é meu rei. Errado. Não é meu rei. Ele é rei de Israel. Ele é meu noivo, o nosso futuro marido. Porque nós somos a igreja, não somos Israel. O judeu, sim, podia falar assim, Jesus é meu rei. Ah, sim, ele pode falar isso aí. Porque ele vai ser realmente o rei dos judeus. Né? Estabelecido no milênio como tal. Certo? Então, Paulo está mostrando aí nesse capítulo 11 que é para nós. Então, ele tira, então, ele limpa a mesa, daí ele coloca o pão, que tem que ser um pão só. Por quê? Porque só existe um Salvador, não existem dois Salvadores. Né? Aí, o capítulo 11, irmãos, nós devemos lembrar isso aí, que é a ceia do Senhor. Aquele único pão que está na mesa lá, que não pode ser dois, é porque só existe um Salvador. As bênçãos são diversas? Sim, são diversas. Nós vemos as nações abençoadas, nós vemos Israel abençoado, nós vemos a igreja. Né? Então, as bênçãos são diferenciadas, mas fluentes de uma mesma pessoa. Então, não podia ter outro pão, não tem outro pão, não tem o pão da igreja e o pão de Israel. Ele é o pão, né? É aquele único pão. E o cálice é o vinho, né? O cálice de bênção, porque para ele foi um cálice de maldição, para nós é um cálice de bênção. Por isso que chama-se o cálice. Nós damos graça pelo cálice. Porque, na verdade, quem é o figura é o vinho. Mas por que cálice? Porque é um cálice de bênção para nós. Nós estamos bebendo um cálice de bênção, que para ele foi um cálice de maldição. Mas é dessa mesma pessoa. Então, isso é a ceia do Senhor. Que é diferente do capítulo 10, voltando ao capítulo 10 de Coríntios, é a mesa do Senhor. Lá, aquele pão que está lá, que é o mesmo pão, né? É o mesmo pão, só que é o mesmo pão o quê? É o mesmo pão antes de parti-lo. Antes de partir, aquele pão que está lá na mesa, é a figura do quê? Capítulo 10, né, de 1 Coríntios, nos fala porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então ele chama aquele pão lá no capítulo 10, que é o único pão, que não pode ter dois também, nem metade, nem pedaço, do corpo de Cristo. Nós, o corpo de Cristo, embora muitos, nós somos um só, não tem dois corpos de Cristo. Não tem metade do corpo de Cristo, tem um só corpo. Então, é errado colocar dois pães? Errado. Então, é errado dos dois jeitos, se a gente for ver, se a gente colocar pedaço de pão ou colocar dois pães na mesa, nós estamos errando duplamente. Porque nós estamos querendo dizer, se eu coloco dois pães na mesa, eu estou dizendo que pode existir dois corpos, né, o corpo de Cristo, e pode existir dois Cristos também, dois Salvadores. Os dois estão errados. Então, os dois têm que ser um só pão. Só que falando sério outra vez. Capítulo 10 de 1 Coríntios nos fala da unidade do corpo místico do Senhor. É que nós, embora muitos, somos um só corpo. Nós somos um só pão. Nós todos participamos de um único pão. Então, aí sim, nós encontramos essa verdade maravilhosa. Só que quando o irmão vai lá partir o pão, ele não fala isso. Porque nós, embora muitos, somos um só pão, amém, e parte ele. Então, você está partindo o corpo, você está dizendo que você pode partir a unidade do corpo? Está errado. Quando nós partimos o pão, nós vamos lembrar da morte do Senhor por nós. Aí sim que nós partimos o pão, porque ele deu a sua vida por nós. Né? Então, é bom diferenciar
o mesmo pão com dois símbolos. Então, quando nós vamos celebrar a ceia do Senhor, nós partimos o pão que representa o corpo do Senhor, ele, o corpo da vida dele dada na cruz por nós. Então, isso é a ceia do Senhor. Né? Então, isso que foi que Paulo colocou um pão e colocou aquele cálice de bênção na mesa. E o cálice, nós devemos lembrar isso, né, que depende do número de pessoas presentes, o pão tem que aumentar, não pode ser colocado mais pães. Tem que aumentar o tamanho. Não é aumentar os pães, é aumentar o pão. Né? Tem que aumentar o pão. Em Salvador, aí, não sei quantos irmãos tem aí, vocês usam um pão, vamos chutar, eu não sei muito, eu não sei medida, mas vamos dizer, usam um pão de meio quilo, que dá para os irmãos partirem o pão. Então, sempre tem um pão de meio quilo. Amanhã, vamos dizer que aumenta os irmãos, coisas e tal, o que tem que fazer? Pega mais um pão aí, mais um pão de meio quilo, daí dá para todo mundo. Não, vocês têm que fazer um pão de 1 quilo. Então, porque é um pão só, já não dá para pôr 2. Sempre vai ser um, não importa quantas pessoas estejam presentes. E isso é muito importante, porque é doutrina, é um fato doutrinal. Nós nunca devemos falhar disso aí, irmãos. Nós temos que guardar essa verdade, que há um só corpo, nós, embora muitos, há um só corpo, e nós vamos lembrar também que o Senhor é uma figura do corpo dele que foi dado por nós, é a vida dele dada. Então não teve 2 vidas e não teve 2 vezes também, é uma vez só, um único sacrifício. Então isso é muito importante, sabe, esse sentido aí, sabe, esse memorial, esse símbolo. Devemos preservar essa verdade muito preciosa. Agora, o cálice, ele pode ser mais? Pode, porque o cálice não é símbolo de unidade. O cálice é símbolo de comunhão. Então, ele pode ser diversificado? Sim, o que não pode, cada um tomar que nem na pandemia aí. Está errado, né? Os irmãos, se é que estão fazendo, eu acho que não estão fazendo isso, mas vamos dizer, encher de copinho na mesa lá, põe lá, enche todos os copinhos, tudo nos copinhos. E dá graça pelos copinhos, tá certo? Não, isso está errado. Por quê? Porque nós temos que ter comunhão, né? Por isso que o Paulo fala assim, em 1 Coríntios 10, o cálice da bênção que abençoamos não é porventura a comunhão no sangue de Cristo? Então nós temos... Ele não está falando de unidade ele falou do pão. Mas do cálice é a comunhão, nós temos que ter comunhão. Não importa quantas pessoas vão tomar do cálice, mas tem que haver comunhão. Errado uma pessoa, né, cada um tem um copinho, sabe? Isso está errado. O que está acontecendo aí, que nem que eu estou acontecendo... Fala mais devagar, vai. O que está acontecendo, por exemplo, aqui em Limeira, o irmão dá graças lá na mesa, não dá graça pelos copinhos. Ele dá graça pelo vinho que está lá, o recipiente que está lá. Só que daí, um irmão, ele vai dando um copinho, ele dá um copinho para cada um. Aqueles copinhos de café, mais aquele maiorzinho, né? Dá um copinho lá, até dá um maiorzinho, não por necessidade de quantidade. Assim, vai evitar acidente, porque daí o irmão vai, na verdade, ele vai com uma jarra, né? Ele coloca o seu tanto que você ia tomar, ele coloca no seu copinho. Daí você toma e outro vai recolhendo ele, né? E é isso que está acontecendo. Mas nós não estamos tomando copinho. Eu estou tomando a minha porção dentro do meu recipiente ali, para que não coloque a boca lá e passa para o outro, né? Senão é contaminação certa, né? Então, isso é uma forma que, graças ao Senhor, o Senhor está permitindo isso, porque nós não estamos passando por cima
dessa figura, né? Existe essa comunhão. Nós, na verdade, em vez de tomar na boca e passar para o outro, está colocando no meu copinho, eu estou tomando. Não pego no recipiente, não ponho a boca no recipiente, então apenas uso o copinho que o irmão já me deu e depois esse copinho já vai para o lixo. O irmão já recolhe para ir para o lixo. E o pão é a mesma coisa. O irmão vai lá, ele com o higienizado, estou falando por causa do tempo que nós estamos vivendo, tá? Ele vai lá, ele parte o pão e ele reparte o pão e depois ele reparte o pão em 4 partes. E o irmão, estou falando para nós porque nós somos bastante aqui, né? Então o irmão vai, é ele, em vez de eu pegar o pão, né? Vamos dizer, em vez de eu pegar o pão e pegar o meu pedaço e dar para o outro, é ele que vai, é ele mesmo que pega o pedaço, né? Tira um pedaço de pão e me dá aqui na minha mão. Ele dá na minha mão, eu como esse pão, não põe a mão no pão, mexo no pão, é ele que vai repartindo o seu pedaço, e assim é cozinha a mesma coisa, é ele que vai dar a sua porção. Então a ceia está sendo celebrada da mesma forma, de igual forma, sem problema nenhum. Só que ninguém se administra, você está sendo administrado. E isso é muito simples, né? Isso aí é bíblico, inclusive, né? Nós vemos pelos evangelhos que na multiplicação dos pães aconteceu justamente isso aí, né? Foram os discípulos que administraram as pessoas que estavam sentadas ali. Espera um pouquinho, senhor, irmão. Então, isso é a ceia do Senhor. E lembrar que essa ceia do Senhor é um memorial que o Senhor pediu para que lembrássemos dele. Então, agora entrar entrar no assunto do pedido do Senhor. Foi o Senhor que pediu fazer isso em memória de mim. E nós devemos lembrar que isso não é como muitos pensam. Porque quando o Senhor falou fazer isso em memória de mim, dá a impressão, eu já escutei muito isso aí. Olha lá, está escrito assim, ó, fazer isso, hein? Fazer isso em memória de mim. O Senhor não falou isso. O Senhor pediu, é um pedido, não é mandamento. Ele pediu para que nós lembrássemos dele na sua morte. Então, partir o pão é um privilégio muito grande. É uma das poucas, né? É uma das poucas coisas que o Senhor pediu para nós, para que nós fizéssemos para Ele. Então, é um privilégio muito grande você poder celebrar a ceia, né? Participar da ceia do Senhor é um privilégio muito grande. Só que ela exige seus cuidados, né? Exigem seus cuidados no sentido de administrativos. Eu posso ser impedido de participar da ceia do Senhor? Posso, né? Eu posso ser impedido, você pode participar, sim. Então, existem os cuidados. Meus cuidados e os cuidados da Assembleia com respeito a esse assunto. Então, isso já é uma parte administrativa, que seria um outro assunto, né? Sobre a ceia do Senhor.